Oi pessoal, estamos começando o episódio número 12 do CorongaCast, sempre ao meu lado, Léo Palhano. Oi Léo. Fala Paulo, fala galera, tudo bem com vocês? O episódio hoje promete, já digo logo de cara, a gente vai abordar de forma séria com mulheres a questão do machismo, do feminismo. E antes disso, a gente quer traçar uma linha aqui, porque, contando até um pouco dos bastidores para vocês, nós lançamos o nosso último episódio na sexta-feira por uma questão de problema técnico. E no começo eu faço uma defesa aí do entretenimento, né, por conta da politização do BBB. Claro que tudo isso foi gravado antes da gente ter aí acesso à reportagem muito competente da revista Marie Claire a respeito do participante Felipe Prior, que foi aí um dos principais personagens do Big Brother Brasil e com acusações aí, né, repugnantes, muito graves aí, e que a justiça realmente possa ter a competência de julgar o caso. Mas eu acho que a gente vai traçar uma linha do que eu penso e eu defendo com relação ao Big Brother e o quanto que essa questão do Prior pode ter extrapolado um pouco a linha do entretenimento. E também vamos falar aqui com Ciro Ramen, que é do canal Brasil que deu certo também. A gente vai, antes da gente falar sério a respeito de machismo e feminismo com pessoas calibradas para isso, com pessoas que podem falar a respeito disso, é nossa obrigação traçar uma linha aqui do que a gente pensa antes de ir para coisa séria com relação ao Big Brother Brasil. Por isso que eu faço aqui um editorial e começo perguntando, né? Quantas vezes que a gente já ouviu falar da expressão "a vida imita a arte"? Inúmeras vezes, né? O conceito de um reality show nos traz já há bons anos uma roteirização de coisas cotidianas, tendo como premissa pessoas reais dentro de contextos que forçam o limite da convivência, como o confinamento que nós estamos sentindo bem na pele nestes tempos de Covid-19, ou pelo menos deveríamos estar. Entre outras coisas aí, variando de programa a programa, geralmente estimulando a disputa entre pessoas. Tudo isso sempre foi considerado uma forma de entretenimento e dos bons, né? Levando em conta aí esse voyeurismo que alguns são contra, do semelhante em situações limites. A grande diferença entre um filme ou uma novela e um reality show é que nas primeiras opções, quem conta a história tem o controle da narrativa. Já no reality isso depende exclusivamente de pessoas reais e suas escolhas verdadeiras, tanto quem está dentro da casa como também quem decide o futuro dessas pessoas, quem está fora. Mesmo que dentro de um roteiro, as pessoas seguem os seus instintos. O conceito do Big Brother de colocar pessoas isoladas em uma casa em busca de popularidade, que é o caminho aí ao prêmio, gera narrativas de diversos tipos, pois envolve diretamente pessoas reais, com suas próprias histórias, culturas, defeitos, ideologias, sendo obrigadas a conviverem umas com as outras, por centenas de dias até, tendo de fazer disputas até por comida, né? As pessoas disputam comida, quem vai comer melhor e quem vai comer pior dentro desse contexto. Tudo isso gera um caldo de entretenimento justíssimo, né? Diga-se de passagem, já que todo mundo ali topou estar ali, podendo ganhar muita grana, notoriedade, contando com o ônus, né, dessa questão dos cancelamentos, mas acho que fica muito restrito à participação mesmo da pessoa ao programa. E todo mundo topou estar ali. Assim como em novelas, aí entra a questão da arte contar coisas da vida mesmo, né, do nosso cotidiano. E o BBB traz narrativas interessantes e reais dentro do programa, que devem sim pautar nossas discussões aqui fora. Se antes restrito a um programa de putaria, né, que o pessoal falava, BBB, só tem putaria, a era da internet e a discussão em tempo real com a ampla divulgação de trechos do programa humanizaram mais as narrativas de dentro da casa. E a edição deste ano, de número 20, trouxe discussões fortes sobre machismo e racismo, absolutamente necessárias. Mesmo assim, a premissa do entretenimento segue lá. As pessoas querem intrigas, conflitos, divergência de ideias, porque isso entretém as pessoas. Pensar no assunto, independente do lado que você esteja, já é uma forma de entreter, fazer pensar e não alienar. Mesmo que seu pensamento não mude sobre aquilo, você foi estimulado a pensar sobre o tema, que poderia não vir à tona tão fácil.
Então, ninguém está dizendo que machismo ou racismo são entretenimento diretamente, mas esses temas da vida real são abordados o tempo todo em obras, como livros, novelas e filmes, coisas que nos entretêm. O fato de entreter não precisa vir recheado de vazio e da tal da alienação. Por isso, é valoroso que um programa traga dentro dele formas de entreter e fomentar discussões na nossa cabeça. Na hora do vamos ver, uns votam pelo entretenimento puro, outros pela coerência de vida e alguns até por política, o que eu não concordo se misturar como no caso de políticos que hoje fazem a linha de frente ideológica do país, escolherem seus personagens sem ao menos olharem para a trajetória completa deles no programa, indo apenas no vácuo da militância de internet. Foi um pouco que eu falei aqui no episódio de número 11, antes realmente de vir à tona a reportagem da Marie Claire. E aí a eliminação do Prior na última terça trouxe de novo a polarização de um país. Até a última sexta-feira parecia algo raso e oportunista transformar o BBB num panfletário político, já que todos os participantes tiveram a oportunidade de mostrar o teto de vidro particular de cada um e aí, a partir disso, serem julgados pela régua de cada brasileiro que acompanha ou não o programa. Mas esse caso de polícia envolvendo Felipe Prior fez com que o entretenimento fosse extrapolado, já que atitudes repugnantes e criminosas do rapaz vieram à tona na competente reportagem da revista Marie Claire. Se antes, corretamente, taxado de machista, o Prior agora precisa lidar com acusações de ser um abusador de mulheres, acusado de ter estuprado 2 garotas e tentado abusar de outra. Denúncias que surgiram enquanto ele participava do programa. E aí, por não existir o BO, e a gente vai falar muito aqui a respeito disso, né, com relação às vítimas, questões psicológicas que fazem com que a mulher não registre a ocorrência. Não existiu nenhuma denúncia e aí fica até difícil da Globo conseguir ir atrás, apesar de achar que a triagem da Globo nos últimos anos aí tem colocado muito bandido dentro do Big Brother Brasil, né? Já teve até pedófilo aí que passou nesse crivo. Então a Globo que fica esperta, queremos pessoas que rendam bons VTs, porém existe um limite. O que antes parecia boato de internet, que surge não sabemos de onde e vai crescendo, se materializou após a divulgação da reportagem com detalhes cruéis relatados pelas vítimas protegidas pela publicação. Um fato novo, vindo de apurações e trabalho de jornalistas que cumprem sua função, transformando boatos em fatos que, claro, precisam ser apurados e julgados pelos órgãos competentes. Os guardiões da verdade que habitam a internet já deram seu veredito antes mesmo da reportagem vir a público. O Prior dobrou a aposta na agressividade durante o programa e colheu os frutos disso. Quem o defendeu até aqui, pregando o entretenimento, como fiz, admito, colhe agora os olhares de repreensão daqueles que avisaram sobre Prior. As atitudes de Felipe no jogo ajudam ainda mais a colar nele a terrível imagem de um homem abusador. Fosse, aquele bonzinho, carismático, fofinho, como muitos tentaram vender a imagem dentro do programa, a primeira reação seria de incredulidade, como assim, logo ele? Com o Prior, foi apenas o carimbo daquilo que ele vinha mostrando e detectado por todos e minimizado por aqueles que, assim como eu, veem o BBB como um entretenimento importante na arte de nos fazer refletir o tempo todo sobre as nossas atitudes. E é por isso que esse episódio hoje é tão importante, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do meu posicionamento e do posicionamento do Léo com relação ao que a gente acha sobre machismo e feminismo. E antes da gente ir, a gente vai traçar com o Ciro também essa questão, mas antes o Léo também tem alguns pontos. Eu só acho importante destacar aqui para os nossos ouvintes que a Marie Claire teve acesso exclusivo a um documento que acusa formalmente o ex-BBB de violentar mulheres entre os anos de 2014 e 2018. E a Marie Claire entrevistou as vítimas e suas advogadas que explicam o caso, Procurado pela reportagem, o Felipe não quis se posicionar e sua assessoria negou os fatos. E sobre o fato das mulheres não terem registrado o boletim de ocorrência na ocasião dos crimes, é importante destacar o que a criminalista Mayra Pinheiro disse. Nós precisamos entender que lidamos com vítimas reais e não ideais, acompanhando esse tipo de caso cotidianamente.
percebemos que, infelizmente, é comum que entre a ocorrência da violência e a decisão de denunciar passe um certo tempo. Isso tem a ver com o tratamento revitimizador que muitas dessas mulheres recebem junto às instituições. A falta de apoio de amigos e familiares e, de uma maneira geral, com a cultura de estupro, que normaliza situações de violência sexual e não cultua a valorização do consentimento. Todas as vítimas relataram sentimentos de culpa após os fatos. Isso é emblemático, pois revela como, diante desse tipo de caso, o senso comum tende a focar mais numa suposta responsabilidade da vítima e não ser capaz de evitar os atos do agressor. E isso é o que a gente vai conversar hoje, inclusive, com nossas convidadas, né? Antes, para a gente passar realmente uma linha nessa questão, com muito orgulho, muita alegria, converso com o Ciro Ramen, que hoje é um dos fenômenos da internet, da comunicação, está à frente junto com o Matheus Laneri do canal O Brasil que Deu Certo, o canal que tem aí, né, pelo menos até esse episódio, quase 100 mil seguidores no YouTube, e que se destaca, né, na cobertura do Big Brother, não só, né, mas da cultura popular brasileira, de uma forma muito legal, e é um canal, inclusive, que nunca escondeu o seu viés político de esquerda, vende itens com relação a várias coisas assim, porém que por ser voltado ao entretenimento cobre o BBB como cobrimos o esporte, né? Falando a respeito só do que acontece ali dentro, né? E foi um canal que adotou a figura de Felipe Priori, claro, no momento dessa polarização foi muito cancelado e ao mesmo tempo surgiu para outras pessoas, né, que não conheciam, que não estavam no radar por questões também, talvez ideológicas. E o Ciro pode falar um pouco mais a respeito aí desse fenômeno que é o Brasil que deu certo. Ciro. Fala, Paulo, tudo certo? Bom, vamos lá. Em relação a esse BBB, cara, ele foi, eu diria que um divisor de águas, assim, pro nosso canal, né, pro Brasil que Deu Certo. Na questão de seguidores, a gente nunca cresceu tanto, assim, em nenhum momento, sabe, como foi durante esse BBB. A gente gosta muito do programa, sempre gostou e tal, sempre comentou, né? Inclusive no ano passado, 2019, eu tinha um plano de fazer uns 2, 3 vídeos, 4 por semana sobre o BBB e tal, fazer uma cobertura super, assim, mais ou menos como eu fiz esse ano. E não rolou porque o BBB foi fraco, né? Na verdade eu mesmo praticamente nem assisti, assim. Ele não gerou nenhum interesse, assim, sabe? Ninguém tava esperando que esse BBB 20 fosse tão bom, assim, né? Tão bom no sentido de entretenimento e tal, no sentido de... Eu poderia, inclusive, dizer que ele tava caminhando para ser o mais legal da história, assim, sabe? Eu acho que agora, assim, essa última semana deu uma manchada, né? Nas coisas aí, tudo... com certeza não, ele não vai ser o maior da história. Eu acho que o BBB 10 ainda é muito maior, assim. Vai ser lembrado, claro. Mesmo essa mancha que rolou agora, tipo, não tira o brilho, né, do programa, não tira o mérito. Ciro, com o crescimento do canal, claro que a responsabilidade de vocês aumenta, né? E aí vocês acabaram abraçando aí essa figura do Prior por conta dele movimentar demais o jogo e tudo isso acabou virando uma grande polarização. Então, cara, a gente teve um crescimento absurdo, assim, né? Porque desde o começo no dia que anunciou os participantes, a gente já gravou um vídeo falando, né? Tipo, esse aqui tem cara de não sei o quê, esse aqui, sabe? Fazendo aquela previsão, assim, né? Julgando simplesmente pela cara das pessoas. É um vídeo que eu até quero revisitá-lo no final, talvez fazer um react, assim, sabe? Alguma coisa do tipo, olha o que a gente pensou de fulano, olha o que a gente pensou de ciclano e tal. Eu não sei. Eu acho que o BBB de uns dias pra cá virou um assunto um pouco delicado, então a gente vai ter que pensar em um pouco como tratar alguns assuntos e tal, enfim, né? Eu acho que por conta de várias coisas que aconteceram, não tem mais clima, saca? Para falar sobre determinados assuntos. Em muito pouco tempo, o público multiplicou.